Então, pessoal, vamos ver nosso conteúdo de sociologia, a gravação. Eu acredito que a gravação tenha caído na hora eu coloquei tela cheia. Caiu não, a gravação não caiu não. Vamos lá. Beleza. Sociologia aí, pessoal, ó. Capítulo 1, Evolucionismo e Diferença. O primeiro capítulo do livro de vocês de Sociologia. Sempre que aqui a gente vai trabalhar a questão antropológica, certo? A questão da antropologia. A gente viu que tem as ciências sociais, certo? Antropologia, sociologia, ciência política e economia. Então a gente vai ver antropologia. Beleza? A construção do pensamento antropológico. Então, vou ver aqui os pontos e a gente vai vendo ponto por ponto e vou explicando para vocês. Primeiro ponto aqui, ó. A colonização europeia nas Américas durante o século XVI gerou inúmeros relatos sobre as populações então desconhecidas. Que populações eram essas? Professores nativos do continente americano. Então, a Europa, ela é conhecida como o Velho Mundo. Até hoje tem pessoas que usam esse termo, Europa, Velho Mundo, América, Novo Mundo, certo? Então, o Velho Mundo, a partir do processo de colonização das grandes navegações do século XVI, passou a conhecer esses povos que antes eram desconhecidos, os chamados nativos, certo? Ei, professor, para copiar? Não, precisa não. Vou disponibilizar depois. A partir do século XIX, as informações sobre estes nativos exóticos, essa palavra exótico aqui é que foge do padrão natural, passaram a ser sistematizadas em estudos científicos. É a partir do século XIX que a antropologia vai surgir, pessoal. Que a antropologia é o estudo das sociedades, certo? Então, a antropologia vai nascer, vai surgir com uma necessidade do europeu, dos cientistas europeus, em entender essas sociedades nativas, certo? Esses nativos do continente americano, da Ásia, da África. A necessidade de compreender, somada à vontade de dominar pelos imperialistas europeus, gerou a produção de conhecimento que hoje chamamos de antropologia. A antropologia, no seu início, ela tinha duas ideias. A ideia científica, o desejo científico e o desejo econômico, onde o desejo científico ele dizia que os antropólogos, os cientistas sociais, eles tinham esse anseio de estudar as sociedades ditas primitivas, exóticas, com a intenção de descobrir como foi o surgimento do homem, os primeiros anos, os primeiros milênios do homem na Terra, certo? Já o desejo econômico era o desejo de dominar, porque quando o europeu, o português, o espanhol, o inglês, o francês descobriram que aquelas terras nativas, aquelas terras que habitavam, onde habitavam esses seres exóticos, poderiam gerar lucro, certo? Com o comércio, a gente lembra a colonização, comércio marítimo, certo? Então há-se a intenção de conhecer para dominar. Você tem que conhecer o que você deseja dominar, certo? Um exemplo disso foi o Brasil, porque quando os portugueses chegaram aqui, certo? Eles viram que o índio era um ser inocente, que mesmo despido de suas vestes, ele tinha um semblante de inocente, e que aqui o Brasil era uma terra rica, primeiro com o pau-brasil, e depois com as especiarias, e depois com o ouro, certo? A
havia essa necessidade de dominação. Dominar e converter os selvagens era necessário. Converter estava atrelado a dominar, porque quando você converte aquela pessoa para a sua ideologia, é mais fácil de você dominar. E que conversão era essa? A conversão cristã. Converter os índios, ditos selvagens, é por conta disso que eu sempre coloco selvagens e exóticos, entre aspas, por quê? Selvagens e exóticos, entre aspas, porque é selvagem para quem? É exótico para quem? Certo? Será que eles eram selvagens mesmo, ou eles estavam vivendo o seu momento, o seu desenvolvimento para sem ninguém atrapalhar? Será que eles eram exóticos mesmo de verdade, ou eram exóticos para aqueles que se julgavam superiores? Por outro lado, os cientistas tiram interesse em estudar os povos nativos com o intuito de entender a história da humanidade, como eu disse para vocês. Os cientistas tinham esse interesse não necessariamente em dominar, mas em entender a história da humanidade. Acreditavam em sociedades simples e sociedades complexas, onde se distribuíam escalas evolutivas. Embora esses cientistas pensassem assim, o meu interesse nestas sociedades primitivas, ditas exóticas, nativas, é um interesse científico em estudar a história da humanidade, esses cientistas acabavam dizendo que aquelas sociedades nativas, americanas, asiáticas, africanas, eram menos evoluídas do que as sociedades europeias. Então vai surgir uma ideia de evolução social, onde um grupo é menos evoluído do que o outro, onde um grupo é atrasado e o outro é um grupo civilizado. Certo, pessoal? Então aqui a gente vê, segundo o antropólogo americano Lewis Henry Morgan, certo? A história da humanidade era dividida em 3 processos. O primeiro processo, a selvageria, o segundo processo, a barbárie, e o terceiro processo é a civilização. E a gente pode perceber aqui que esses processos aqui é uma escada, certo? Que isso aqui acontece de forma gradual, beleza? Então vão haver atividades com relação a esse pensamento aqui do Morgan, certo? Onde ele diz que a história da humanidade, segundo o pensamento dele, é dividido em escalas evolutivas. Da selvageria passa-se para a barbárie, da barbárie passa-se para a civilização, segundo Lewis Henry Morgan. Outro conceito interessante que a gente tem que observar e conhecer é o conceito de evolucionismo social. Este conceito tem relação com o darwinismo social e representa a primeira teoria de evolução cultural. Então eu disse para vocês que os primeiros antropólogos eles começaram a desenvolver uma teoria de evolução social, de evolução cultural, onde algumas sociedades ditas como primitivas são menos evoluídas do que outras. Então esses cientistas começaram a estudar as sociedades nativas da África, da Ásia, da América, e eles estudavam com a ideia eles percebiam, eles acreditavam que a sociedade que eles habitavam era uma sociedade mais evoluída, civilizada à frente das outras. Certo? Defendiam que as sociedades têm início no estado primitivo e gradualmente se tornam mais civilizadas com o passar do tempo. Então, esses cientistas que acreditavam que desenvolviam o evolucionismo social, diziam que as sociedades, todas as sociedades, têm um início primitivo e que gradualmente se tornam mais civilizadas com o passar do tempo. Neste conceito, o primitivo é associado com o comportamento animalesco, enquanto a civilização é associada com a cultura europeia do século XIX. Olha só o que eu estou dizendo. O primitivo é associado com o comportamento animalesco, enquanto a civilização é associada com a cultura europeia do século XIX. Uma coisa muito interessante que eu sempre gosto de
de citar quando eu falo sobre essa aula de evolução social é que o filme, um exemplo, uma alegoria, é o filme do King Kong. Porque o que King Kong é? King Kong é um ser animalesco, é um ser primitivo, certo? Selvagem, e esse ser selvagem, certo? Ele acaba sendo descoberto pelos homens civilizados que o acham exótico, que se impressionam com o tamanho daquele ser, e eles levam o King Kong para a civilização, para ir ser exposto, para a sociedade civilizada, a sociedade europeia, certo? Então, a sociedade europeia, ela ficou horrorizada com o comportamento daquele animal, do King Kong, certo? Mas, ao mesmo tempo, fica espantada, fica instigada, curiosa por aquele comportamento. Então, o King Kong ele vai ser aprisionado para ser exposto. Isso daí, pessoal, a gente chama de alegoria. É como se a gente trocasse o King Kong pelos povos primitivos, certo? É como se fosse é como se ele tivesse criticando aquela situação, mas ao invés de colocar a própria população, ele coloca um animal, uma figura, certo? Um ser figurativo, beleza? Evolucionismo social. Aí a gente tem uma tirinha, um personagem europeu chamado Tintin, talvez vocês já tenham ouvido falar, certo? E essa tirinha aqui, ela está presente no livro Tintin na África. O autor é o Hergé, certo? Então a gente observa aqui os balões. Tem duas pessoas sentadas aqui, ó. Ah, se todos os brancos fossem como o Tintin. Estão aqui sentados aqui discutindo, do lado um café, uma cafeteria, certo? Aqui do lado desses dois aqui, a gente observa um outro negro africano cultuando uma estátua do Tintin e do seu cachorro Milu, certo? Outros aqui, ó. Encontrei a máquina do Tintin. Se ele não voltar, pode ficar com ela de recordação, certo? Então aqui você está percebendo que eles estão meio que exaltando o personagem do Tintin, que é europeu, que é branco, civilizado, certo? Aposto que nunca encontrarei uma pessoa como Tintin. Então, eu estou dizendo aqui, exaltando o personagem, o branco, o civilizado. A mãe aqui com a criança. Se você não estudar bastante, jamais será como Tintin. Até os cachorrinhos aqui, ó, eles dizem, ó, o tal de Milu é um espetáculo, hein? E o outro aqui, concordando, meio que concordando. O que quer dizer com isso aqui? Isso daqui era um tipo de como os negros passavam a ser dominados ideologicamente, a acreditarem que o branco europeu era civilizado e era superior a eles, certo? Querendo ou não, o Hergé acabou nessa tirinha aqui fazendo uma crítica ao processo civilizatório, certo? A dominação do branco europeu pelo negro africano. Beleza, pessoal? Então aqui, ó, considerar uma sociedade superior a outra tem nome, chama-se etnocentrismo. Aí tem o balãozinho aqui da menininha. Sabia que julgar outras culturas como a sua, julgar outras culturas usando a sua como modelo, é uma atitude bastante questionável? Chama-se etnocentrismo. Esse etnocentrismo a gente vê até hoje. Um exemplo que eu dou para vocês é o seguinte: um dia eu estava fazendo um curso de arte lá no Dragão do Mar. Aí, durante esse curso, chegou uma menina, uma moça, com roupas islâmicas, né? Usando
Ela não estava usando a burca, não estava cobrindo o corpo todo, não. Mas ela estava no calor, assim, de Fortaleza, de 3 horas da tarde, ela estava usando uma blusa de manga, que até a mão dela, até calça jeans, sendo que algumas outras meninas estavam de short, estavam de saia, certo? E estava usando um véu que cobria o cabelo dela todinho. E a gente percebeu, obviamente, a diferença de vestimenta. Então, existiam pessoas, provavelmente, que tinham conhecimento a mais. Então, lá vem uma pessoa, ela é islâmica, ela é árabe, certo? Ela é de origem árabe. Então, provavelmente, a gente vê no nosso cotidiano que chega um ou outro, assim, aquela criatura ali é doida, ali um calor medonho, e ela usando a roupa quente, abafada. Quando você tem esse pensamento aí, você acaba julgando no seu subconsciente que a sua cultura, o seu modo de vestir, a forma como a sociedade aponta o modo de vestir, o modo de falar, é superior àquele outro modo de vestir, aquele modo exótico que você não está acostumado a ver, certo? Isso daí a gente chama de etnocentrismo. Beleza, pessoal? Então, etnocentrismo é o ato de julgar outras culturas usando a sua como modelo, certo? Parentesco e propriedade, modos de organização social. É o tópico 2 aí do capítulo de vocês. Para o Morgan, já citado aí por mim, uma sociedade avançada, civilizada, é marcada pela existência da propriedade privada e de um Estado avançado. Então, o Morgan diz que para uma sociedade ser considerada civilizada, tem que ter a propriedade privada, certo? Que os seus membros têm que ter o direito à propriedade privada e tem que ter um Estado coordenando, comandando esta sociedade. As sociedades primitivas são estruturadas pelo sistema de parentesco, onde quem dita as regras é a figura do mais velho, seja um patriarca, matriarca. Então, um exemplo que a gente pode dar são as sociedades indígenas, onde o pajé é aquele camarada mais velho, com mais conhecimento. Ele é tratado, na maioria das vezes, sempre como um pai, como um ser, uma figura paterna, certo? Então, não necessariamente ele é um Estado, ele é um comandante, ele dita as regras. Todas as sociedades têm um sistema de parentesco, porém, as sociedades com o Estado são regidas por um sistema jurídico. O que ele quer dizer com isso, como todas as sociedades têm um sistema de parentesco? Inclusive a nossa sociedade. A nossa sociedade, ela tem figuras assim de mais velho, assim, na maioria das vezes uma figura masculina, que é aquela figura que passa a ideia de controle, de liderança, de conhecimento. Um exemplo disso é você, rapaz, você vai começar a namorar com uma menina, aí você vai um tempo mais velho, mas antigamente era assim, não sei como é que tá hoje. Você vai namorar com a menina, aí você vai conhecer os pais da menina, o pai e a mãe da menina. Aí, geralmente, quando você vai conhecer a mãe, a coisa é mais tranquila. Né? A mãe, oi mãe, aqui é meu namorado. Se você for um camarada apresentável, se for gente boa, educada, a mãe da menina vai logo gostar. Só que quando você vai conhecer o pai da menina, aí já vem uma desconfiança, aí já vem um temor, o teu pai. O pessoal já diz, vai conhecer o pai dela, ó. Aí o pai já olha assim, sério, já aperta sua mão, e aí, rapaz, o que você quer com a minha filha? Quais são as intenções suas com a minha filha? Ou seja, existe uma visão patriarcal de domínio, de ordem. O pai, ele passa uma ideia de ordem, aquele que vai dar ordem, que vai ser a lei naquela casa. Então, existem nas sociedades esse sistema de parentesco, de respeito ao mais velho, a figura do mais velho, geralmente uma figura masculina, certo? Geralmente, mas isso não significa que não tenha figuras femininas também.
Porém, nossa sociedade, com a formação de um Estado, não é regida pelo sistema de parentesco, mas sim por um sistema jurídico, de leis. As sociedades organizadas por um parentesco não possuem propriedade privada. O trabalho deve ser de todos e o que se produz também é de todos, é um coletivo. Então, mais uma vez, dando o exemplo das sociedades indígenas, onde o trabalho é coletivo e a produção também é coletiva. Essa perspectiva antropológica gerava uma série de preconceitos e estereótipos, certo, pessoal? Então tá aí o tópico com relação a parentesco e propriedades. Sociedades primitivas, sistema de parentesco sem regras, certo? Onde o trabalho e a produção sem regras escritas, certo? Sem regras jurídicas, onde o trabalho e a produção era do coletivo, a ausência da propriedade privada. Já as sociedades ditas como civilizadas, certo? Elas têm um sistema jurídico organizado pelo Estado, tem a propriedade privada, certo? A lei e a ordem são providas pelo Estado, onde cada um trabalha para o seu próprio sustento e produz para o seu próprio sustento, a não ser que seja para vender. Beleza? Por último, a gente tem que entender aí um conceito chamado de neocolonialismo. O que é um neocolonialismo? Medidas econômicas e políticas com que uma potência mantém ou estende indiretamente sua influência sobre outras áreas ou povos. Então, o neocolonialismo, ele foi um fenômeno ocorrido durante o século XIX, principalmente, onde nações desenvolvidas, sociedades desenvolvidas, adotavam medidas políticas e econômicas para dominar outros povos. Foi o que aconteceu na África, foi o que aconteceu na Ásia, foi o que aconteceu na América, certo? O chamado neocolonialismo. Beleza, pessoal? Então, o que nós vimos hoje? Nós vimos a primeira parte do capítulo 1, Evolucionismo e Diferença, o livro de vocês, tratando sobre antropologia, a construção da antropologia, como a antropologia foi sendo construída nos seus primeiros anos, certo? A visão do Lewis Morgan sobre a história da humanidade, a história evolutiva da humanidade, selvageria, barbárie e civilização, o conceito de evolucionismo social, a gente viu até o exemplo aqui da tirinha aqui do Tintim na África, o conceito de etnocentrismo, a gente viu aqui as sociedades primitivas e as sociedades civilizadas, a diferença entre as duas, certo? E por último, nós vimos o conceito de neocolonialismo. Beleza, pessoal? Então, a gente viu agora, acabou de ver, o nosso conteúdo relacionado à sociologia, certo?